Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, graça e paz a você que está chegando conosco aqui em mais uma oração da manhã. Agradecemos a Deus por este dia, agradecemos a Ele por este momento precioso que temos aqui também, onde podemos meditar em Sua palavra e também orarmos uns pelos outros. É sempre uma alegria ao nosso coração desfrutar aqui deste momento, um momento breve, mas um momento extremamente singular onde nós podemos colocar as nossas vidas diante de Deus. E vamos fazer isso. Antes aqui de conversar com o pessoal que já tem deixado o seu comentário, te encorajo a fazer o mesmo, se ainda não o fez. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, bendito e louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos por este dia preparado por ti para que nos deleitássemos em ti mesmo, Pai. Muito obrigado, porque o teu cuidado, a tua ação tem sido realizada sobre nós. Muito obrigado, porque as nossas vidas têm recebido certamente do teu favor. Te adoramos na beleza da tua santidade, pois tu és santo, 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 Deus bendito acima de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que estabeleceu todas as coisas pela palavra poderosa e certamente, ó Deus, nós queremos neste dia engrandecer tua obra e também engrandecer o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nos perdoou, ó Pai, nos limpando, nos restaurando e nos dando uma nova vida. Agora podemos dizer, e de fato somos, novas criaturas, e assim, ó Deus, podemos viver essa nova realidade preparada pelo Senhor mesmo. Muito obrigado por este momento, obrigado por cada vida que aqui se encontra diante do Senhor, mesmo em cantos tão distantes, que o Senhor possa socorrer cada um conforme suas necessidades. Pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos ilumine e nos fortaleça aqui neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma alegria estar aqui com você. Vamos saudar os irmãos que deixaram seus comentários já. Rosana, graça e paz, viu? Deus te abençoe, um forte abraço. Regina também, Deus abençoe vocês. Falando aqui, uma do Pará e outra do Ceará. Laureci, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Deus te abençoe. Tanisney, muito bom dia. Fala lá de Vila Velha, Vitória. Deus te conceda graça neste dia, viu? Paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Vera Lúcia. Que Deus abençoe. Deus também abençoe aqui a vida da nossa irmã Lourdes e da nossa irmã Delva. Sempre uma alegria estar com vocês aqui todos os dias, viu? Graça e paz a Cristiane, que Deus te abençoe. Cristiane fala lá do Rio de Janeiro. Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus pela vida da Fabiola. Paz do Senhor Jesus também aqui na vida da Yuki. Graça e paz. Deus te abençoe. Pedindo oração pelo João Visgueira. Recuperação da cirurgia para retirada de edema no cérebro. Que Deus, então, abençoe aí o João. Abençoe também aqui, né, a família da Fabiola. Pede pela conversão de cada um seus componentes ali familiares. Que Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu ver. Quem mais? Lília, graça e paz, minha irmã. Um forte abraço a você, viu? Pede oração aqui pelo Heitor, seu sobrinho, um bebezinho que está com Covid. Vemos que doenças respiratórias são complicadas, ainda mais nessa idade, né? Então, que o Senhor o assista neste momento. Cristóvão, paz do Senhor Jesus. Cristóvão fala lá de Botucatu, aqui em São Paulo. Graça e paz à nossa irmã Cláudia, ao nosso irmão Diego também. Aqui agradece pela vida de seu pai, que está hospitalizado, é isso?
mais está evoluindo. Que Deus abençoe, viu? Márcia, paz do Senhor Jesus, nos lembra aqui de orarmos pela Beatriz, pela sua avó Edna. Deus fortaleça a vida de cada uma delas. Ana, paz do Senhor Jesus, muito bom dia. E Iraneide, graça e paz, minha irmã. Neste primeiro momento aqui, são esses os comentários, daqui a pouquinho continuaremos. Então, já deixa aí seu comentário, seu pedido de oração, para compartilharmos aqui uns com os outros neste momento. Vamos fazer a primeira meditação aqui nas Escrituras, e daqui a pouquinho voltamos para conversar uns com os outros. Salmo 119, no versículo 105 ao versículo 112, diz assim: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Fiz um juramento e o cumprirei. Guardarei tuas justas ordenanças. Estou muito angustiado. Vivifica-me, Senhor, conforme tua palavra. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constante. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Inclino meu coração para sempre cumprir os teus decretos até o fim. Até aqui a palavra do Senhor. O tema da meditação de hoje é a palavra, minha lâmpada. E diz o seguinte: você precisa de uma lâmpada para caminhar se o lugar for escuro demais somente para seus olhos. E a própria vida é muito escura para nossa sabedoria sem outro apoio. Acabaremos perdidos sem a iluminação da palavra de Deus. A palavra será uma lâmpada para seus pés apenas se você a seguir sem relutar, mesmo quando não gosta do que ela lhe mostra. Inclino meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim, diz o verso 112. Alegria sem obediência é frivolidade. Obediência sem alegria é moralismo. Lembre-se de Jesus nas trevas de sua tentação, como podemos perceber no relato de Lucas, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Toda vez que Satanás procurou envolver Jesus em escuridão, Cristo usou as Escrituras, após as Escrituras, para afastá-la. Os irmãos, nossa vida, ela precisa de iluminação do alto. Nós fomos criados pelo Senhor e nós vivemos a partir da perspectiva do Senhor. Quando olhamos para a experiência da realidade, nós percebemos que somos insuficientes para compreender as coisas ou mesmo para experimentá-las de forma adequada. Então, quando as situações se nos apresentam, vemos que não conseguimos lidar da maneira correta com aquilo que está diante de nós. E isso é acentuado depois da queda. A queda, ela mostra para nós a nossa completa insuficiência mesmo para a realidade. Além de precisarmos de alguém que nos esclareça as coisas, alguém que nos revele como são as coisas, agora nós precisamos de uma ação interna ainda mais específica e especial para remover a cegueira do nosso coração. Isso só é possível pela luz da palavra. É por isso que nós sempre vemos aqui nas Escrituras, e especialmente aqui nesse texto, que é bastante conhecido, a necessidade da luz do Senhor para iluminar os nossos caminhos. E a luz do Senhor é a sua própria palavra. Então, quando nós experimentamos a vida através das Escrituras, ou seja, quando nós olhamos para as Escrituras, lemos as Escrituras, ouvimos as Escrituras e
meditamos, aplicamos aquilo que elas nos ensinam, nós podemos ter uma vida adequada, sábia e podemos encarar as situações da forma como Deus espera, que na verdade é a própria realidade. Quando nós não temos a luz das Escrituras, as trevas do nosso próprio coração acabam criando realidades, entre aspas, que na verdade são ilusões e nos perdemos nessas ilusões e por isso temos tanta dificuldade com tantas coisas na vida. E isso na família, nos relacionamentos interpessoais, dentro ou fora de casa, nesse caso, no próprio sentimento em relação às circunstâncias, às coisas, acabamos ficando perdidos se não tivermos um guia. E esse guia é o próprio Senhor, nos dá do seu Santo Espírito e nos ensina, através das Escrituras, a viver a vida, a viver a vida. Nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e de fato é, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para sermos ali exortados, ou seja, direcionados por esse caminho tão difícil que é a vida. Sem a palavra, então nós ficamos em densas trevas, mas com a palavra temos luz para os nossos caminhos e não tropeçamos nos obstáculos, não ficamos como quem tateia no escuro, e assim podemos então louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele mesmo tem dirigido os nossos passos. É como se estivéssemos diante de uma densa treva e com ali uma lamparina, né? Ou no caso hoje uma lanterna, formos caminhando e conforme vamos caminhando, as coisas vão ficando claras e aí então nós sabemos onde colocar o nosso pé, onde não colocar. Assim a nossa experiência, norteados pelo Senhor, guiados pela sua verdade, pela sua palavra. Mas apenas uma última consideração a respeito disso é que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante. E se a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, foi justamente para seguir o caminho de justiça e de verdade e sofrer a nossa condenação, porque estávamos perdidos em densas trevas, e então nós podemos traçar o caminho ou andar pelo caminho que foi traçado pelo Senhor Jesus, que é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, nós temos um guia muito claro e muito objetivo. É o Senhor Jesus, que nos dá do seu Santo Espírito para ouvirmos, compreendermos, aceitarmos e aplicarmos a sua palavra, que então nos guia nessa experiência de vida. Ou seja, sem o Senhor Jesus, nós não temos iluminação, porque Ele mesmo é a palavra de Deus, Ele mesmo é a sabedoria do Senhor, e Ele mesmo é o caminho que nos leva a Deus, e pelos propósitos, desígnios dele. Então, abrace a Jesus, abrace as suas palavras, abrace a Bíblia, as Escrituras. São palavra de Cristo, palavra do Senhor, para que você saiba viver a vida como de fato ela é, a perspectiva do Senhor. Vamos fazer mais uma oração aqui, mas antes, como eu disse, vamos continuar saudando os irmãos. Camila, paz do Senhor Jesus. Muito bom dia a você. Graça e paz à nossa irmã Dalva, falando de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, viu? Deise, paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Abimailda, graça e paz, minha irmã. Justina, paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Aqui pedindo pela conversão de filhos, netos, sobrinhos, para então se converterem ao Senhor. Deus abençoe sua família. Dênia, paz do Senhor Jesus, muito bom dia.
Muito bom dia, meu irmão Gesonias, graça e paz. Forte abraço, viu? A Dani aqui pede oração pela sua família. E a Dalva também aqui pede uma oração por um fator complicado, como ela diz aqui, pós-exame, depois de 30 dias de internação, cirurgia. Olha só. Tá bom, minha irmã. Oraremos por você, viu? Que Deus te guarde, Deus te proteja aí em o, toda a sua situação aí de saúde, né? Estamos aqui em oração por você. Graça e paz a Silvana, Deus te abençoe. E a nossa irmã Maria Rivani, paz do Senhor Jesus. Bom, como hoje temos bastante comentário, daqui a pouquinho voltamos para ler o restante. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nós te adoramos e te bendizemos. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso sustentador e é aquele que nos redimiu, aquele que nos resgatou quando estávamos perdidos em nossos pecados. Quando a cegueira nos tomava, o Senhor, com a tua luz, raiou em nossa escuridão. E nós podemos agora desfrutar de uma vida iluminada pelo teu Santo Espírito e direcionada por Cristo Jesus. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina como viver todas as coisas e por isso pedimos, não deixe com que nos enredemos com nossas ilusões, com realidades criadas pelo nosso pecado que não são realidade, ó Deus, mas são ilusões mesmo, de fato. Algumas vezes nos perdemos nos caminhos porque deixamos de ouvir a tua palavra, deixamos de guardar os teus mandamentos, deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, nas Escrituras. Que essa não seja mais a nossa realidade, se for o caso, ó Deus, pois queremos ouvir as palavras de Cristo, queremos viver as palavras de Cristo e viver o caminho que o Senhor mesmo preparou, as obras que o Senhor preparou para que andássemos, ó Deus. Assim, para o teu nome ser glorificado, mas também para que nós possamos experimentar a vida com alegria, com paz, cumprindo a tua justiça e cumprindo o teu querer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor certamente nos iluminou com o teu Santo Espírito para entendermos essa realidade e pedimos que seja a realidade de todos aqueles que fazem essa oração, que estão presentes neste momento, mesmo que de forma virtual. Deus, alcance cada um conforme a tua santa vontade. Pedimos também, ó Deus, que socorra aqueles que estão necessitados nesse instante. Pedimos que o Senhor intervenha poderosamente naqueles casos considerados impossíveis pelos seres humanos. Que a tua graça, o teu milagre, ó Deus, seja evidenciado nessas vidas para que o teu nome seja glorificado. Atenda aqueles também que pedem pelos seus, por conversão familiar, pois sabemos, ó Deus, que se encontramos a luz, também ao desejo natural de que aqueles que são da nossa casa também vejam esta luz e também brilhem esta luz, a luz de Cristo Jesus. Por isso pedimos a Deus da tua conversão, da tua libertação, da tua restauração sobre todos aqueles que ainda não conhecem o teu santo nome. E através da vida dos teus servos e servas, muitos ainda possam desfrutar da mesma luz que nós desfrutamos hoje. Muito obrigado a Deus também por aqueles que tiveram suas orações e pedidos respondidos. O Senhor não nos desampara, o Senhor está atento à nossa súplica, o Senhor está atento ao nosso clamor e nós descansamos e confiamos em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por este momento mais uma vez. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Queridos, vamos para o nosso segundo momento devocional. Lembre-se sempre de orar pelos pedidos aqui elencados, né? Não somente agora, mas durante o dia, para que você esteja inteirado completamente aqui nesse ministério, engajado, para que seus irmãos e irmãs que aqui compartilham seus pedidos também tenham a sua ajuda, o seu auxílio em oração durante o dia, durante a semana, enfim, durante o tempo que caminhamos juntos aqui. Vamos, então, ler o texto de João, no capítulo 15, verso 4, que diz o seguinte: Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. É aqui a palavra do Senhor, e Spurgeon diz o seguinte: Como você começou a dar fruto? Foi quando veio a Jesus e se lançou em sua grande expiação e descansou em sua justiça consumada? Ah, que fruto você tinha então? Você se lembra desses dias passados? Naquela época, de fato, a videira floria, a macia uva aparecia, as romãs germinavam e as colinas de ervas aromáticas espalhavam seu aroma. Você decaiu desde então? Se sim, exortamos você a lembrar-se dessa época de amor e arrepender-se e se voltar às suas primeiras obras. Invista mais tempo nas obrigações que comprovadamente o atraem mais para perto de Cristo, porque é dele que todo fruto procede. Qualquer prática santa que levá-lo a ele o ajudará a dar fruto. O sol é, sem dúvida, um grande colaborador para se gerar frutos entre as árvores do pomar, e Jesus o é ainda mais entre as árvores de seu jardim de graça. Quando você foi mais infrutífero? Não foi na época em que esteve longe do Senhor Jesus Cristo, quando afrouxou na oração, quando abandonou a simplicidade de sua fé, quando suas virtudes tomaram sua atenção no lugar do seu Senhor, quando você afirmava: jamais serei abalado, e se esqueceu do lugar onde sua força reside. Não foi então que seu fruto cessou? Alguns de nós fomos ensinados por terríveis abatimentos da alma diante do Senhor, que nada temos fora de Cristo. E ao vermos a total secura do poder de toda criatura, clamamos angustiados: Ele é a fonte dos meus frutos, pois nenhum fruto pode jamais vir de mim. Somos ensinados pela experiência passada que, quanto mais dependermos da graça de Deus em Cristo e, com simplicidade, esperarmos no Espírito Santo, mais fruto daremos para Deus. Oh, como é bom confiar a Jesus nossos frutos e nossa vida. Queridos, realidade maravilhosa. Se algo temos que possamos produzir, o é por conta de Jesus. Não podemos, como ramos, produzir fruto de nós mesmos, somente ligados à videira verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. E é interessante aqui as questões que Spurgeon coloca. Ele nos diz que quando estamos mais afastados do Senhor, mais afastado de práticas que nos levam a estar com o Senhor, consequentemente, somos mais infrutíferos. Ou seja, quando abandonamos a oração, quando abandonamos a leitura da palavra, quando abandonamos a consagração pessoal, a consagração comunitária, ou seja, a vida na própria igreja, que é, nada mais é do que a demonstração ali dos ramos ligados à videira. Quando deixamos de cumprir práticas espirituais e viver aquilo que o próprio Deus coloca em sua palavra, consequentemente, nós então deixamos de produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos de justiça, não produzimos, porque não podemos produzir nada a partir de nós mesmos. Mas quando nós estamos ligados ao Senhor, quando descansamos nele,
quando descansamos em Sua palavra, quando cumprimos os Seus mandamentos, quando vivemos a graça de Cristo Jesus e os meios de graça que Ele estabeleceu, nós produzimos muito fruto. E esse fruto é um fruto que glorifica a Deus. Por isso, você pode estar abatido, cansado, você pode estar desanimado, porque mais uma vez pode estar recorrendo à sua justiça própria, aquilo que você acha que pode fazer, confiando em si mesmo, e isso não é adequado para uma vida vibrante e frutífera, que só é possível ligada a Jesus. O próprio Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E, de fato, não podemos fazer nada se não estivermos no Senhor Jesus, se não estivermos ligados a Ele e não cumprirmos a sua obra conforme Ele mesmo cumpriu, porque lembre-se, Ele é o caminho e se andamos nele, consequentemente, estamos ligados a Ele e produzimos muito fruto. Então, lembre-se disso neste dia e que este dia seja um momento para você se aproximar mais de Deus e assim produzir muito fruto para a honra e glória do Senhor e também para a sua felicidade e a felicidade daqueles que estão ao seu redor. Vamos orar mais uma vez, pedindo então o Senhor confirme essas palavras em nosso coração e também agradecendo aqui por este momento. Maria Rivani, graça e paz, viu? Forte abraço a você, a Nelma também aqui conosco, Deus abençoe sua vida, o Bimailda chegou conosco, a Cida também, paz do Senhor Jesus, olha só, a Daniele Andrade, é isso mesmo? De Garapuava, que Deus abençoe. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário, provavelmente devo ter perdido, mas peço perdão aí a vocês, viu? Vamos orar. Muito obrigado, Pai, por este momento tão especial. Obrigado porque a tua palavra, ela vem ao encontro dos nossos corações e nos ensina aquilo que devemos viver, pensar, a forma como devemos experimentar a vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ligou a Cristo Jesus, a videira verdadeira, e o Senhor mesmo é o agricultor que cuida de nós e que faz com que produzamos muitos frutos se ligados em Jesus. Por isso pedimos que este dia seja um dia de glorificação do teu santo nome e também de confirmação das verdades que aqui ouvimos. Muito obrigado, Senhor, por este momento, muito obrigado pela oração da manhã, por este canal, e pedimos que o Senhor continue nos proporcionando momentos assim, para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais, se você ainda não é inscrito, youtube.com/ipnações para o canal da Igreja Presbiteriana das Nações, youtube.com/ippinheiros para o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença dEle, e lembre-se, seja iluminado pela palavra do Senhor e seja guiado por Ele para produzir frutos para a honra e glória dEle. Vamos juntos com fé, esperança e amor, e até mais, se Ele assim nos permitir.